Olá pessoal, aqui é o professor Danilo de Filosofia. Hoje nós vamos dar início às nossas videoaulas, que serão as aulas em si a partir de agora. Nessa primeira videoaula, nós vamos revisar o conteúdo que estávamos vendo em sala de aula. Afinal, pessoal, o que é uma ação humana? Essa resposta a gente já trabalhou em sala de aula, né? Uma ação humana é aquela que envolve um agente, é um agente que executa uma ação de maneira intencional e voluntária. Professor, qual a diferença entre intencional e voluntário? Intencional é que você tem um objetivo por trás daquela ação. Voluntária é que ninguém forçou aquela pessoa a tomar aquela decisão e a fazer aquela ação. Lembre-se que o agente que eu estou falando aqui, o sujeito, é o próprio ser humano. Por isso que nós chamamos de ação humana. Pessoal, se uma ação humana ela é feita por um ser humano, né? Quais os passos que o ser humano faz para tomar aquela ação? É necessário a gente estudar cada um dos elementos que constituem uma ação humana. O primeiro elemento que constitui a ação humana é a vontade, ou seja, a atitude ou disposição para querer fazer algo. Já a segunda etapa seria a intenção, ou seja, qual o propósito que esse ser humano tem por trás dessa ação voluntária. A terceira etapa seria a deliberação. Isso daí a gente discute em sala de aula. Deliberar é o quê? Ponderar, racionalizar, pensar os prós e os contras, todos os fatores que envolvem a ação de fato. Então você vai pensar lá nas condições da ação, nos seus objetivos, quais as opções que podem ser tomadas e assim por diante. Já a quarta etapa seria o consentimento, ou seja, através da qual o sujeito da ação ele concede a sua anuência, ou seja, ele diz realmente eu posso fazer isso, aquilo e daquela forma é conveniente para mim para atingir aquele objetivo em que eu estou pensando. Já a quinta etapa seria a decisão. Depois de você consentir com tudo que foi pensado, você vai decidir e escolher uma opção de fato pela qual aquela ação vai ser manobrada. Já a próxima etapa será a execução, ou seja, você vai concretizar a decisão tomada e realizar da maneira que você escolheu. A penúltima etapa seria a ordenação, ou seja, a sequência como a ação ocorre. E por último, nós temos o fim, né? Que é a razão em si da ação, pela qual a ação foi feita, o que levou a gente a agir daquela forma. Seria a consequência da ação humana de fato. Pessoal, é também necessário a gente pensar da seguinte maneira: existem traços específicos da ação humana? Nem tudo que o ser humano faz é uma ação humana, tá certo, pessoal? Por exemplo, quando nós dormimos, quando nós derrubamos uma xícara de café sem querer, nós esbarramos, isso não seriam exemplos de ação humana. Agora vocês podem me perguntar, por que não, professor? Não foi feito de maneira voluntária, não teve uma intenção por trás da ação. Tá certo? Estas coisas a gente faz de maneira inconsciente e por isso não podemos chamar de ação humana. Há coisa que embora façamos conscientemente também, como muitos dos nossos reflexos motores ou instintivos, também não são ações humanas. Essas últimas, como se afastar de algo quente para não se queimar, nós fazemos de maneira involuntária, porque na sua origem não existe qualquer intenção nossa de se afastar bruscamente de um ferro quente, por exemplo. Portanto, pessoal, as ações humanas são coisas que fazemos o quê? Conscientemente e voluntariamente, porque as ações humanas acabam implicando também na intenção do agente ou do sujeito que realiza aquela ação. As ações humanas, elas são refletidas, são propositadas de forma consciente e intencional, o que as caracteriza como uma ação específica do ser humano, tá certo? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Não deixem de fazer a atividade no caderno aí da revisão que foi enviada pela plataforma Poliedro, e na próxima aula nós estaremos corrigindo essa atividade, beleza?
A todos uma ótima semana e até a próxima aula, pessoal.